Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas, estamos comemorando aí os 4 milhões e meio de visualizações da Conde TV, 45 mil inscritos. Por favor, divulgue nosso programa, divulgue nosso canal para a gente chegar nos 100 mil rapidinho aí. Nós estamos no Spotify também, dá uma olhada lá, que é bem legal, tem vídeo agora e você consegue nos assistir mais livremente. Nós hoje vamos falar sobre o aumento da violência urbana, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Estamos passando aí por um período complicado, o número de assaltos, o número de abordagens na rua está aumentando. E nós vamos falar um pouco o que o síndico pode fazer para proteger os condôminos e o condomínio. Carlos, você quer começar? Opa, vamos lá. Bom, esse infelizmente para quem mora em São Paulo, e não só São Paulo, imagina os grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, infelizmente o aumento da violência tem sido absurdo, né? E obviamente os condomínios não iam ficar a parte dessa situação, né? A gente tem visto aí realmente um aumento gritante, principalmente condomínios que, por exemplo, os pets vão passear na rua, então pessoas que são abordadas, né, por motoqueiros para roubar celular, para roubar correntinha de ouro, aliança, cachorro. Às vezes o cachorro, se é um cachorro de raça, enfim, a situação realmente está crítica. O que eu entendo é que nós como síndicos a gente pode mitigar algumas coisas, mas não tem muito o que fazer, né? Não temos poder de polícia, mesmo que você tenha segurança, né, dentro do condomínio ou ali na área externa, não tem muito que se possa reagir. O que eu tenho procurado fazer, inclusive 2 assembleias que eu vou fazer agora em fevereiro, a gente vai tratar desse assunto, a gente está tentando interagir com a associação de bairro. Tá? Principalmente esses bairros mais de casas, no caso específico, um dos condomínios é um condomínio de prédios, mas que está bem localizado numa área bem arborizada com muitas casas e que obviamente também estão sendo afetadas, e um outro condomínio, um outro bairro que é somente de casas, onde eu tenho um condomínio de casas também, e a gente está atuando junto à associação de bairro, né? Estão montando programas de segurança privada, né, com sistema de câmeras nas ruas, com viaturas, né, andando pelo bairro, uma viatura veículo, outra viatura moto para conseguir chegar mais próximo. Enfim, são ações que, de novo, ajudam a mitigar. Rádios com todos os condomínios dentro desse programa, as portarias têm rádios para poder avisar qualquer situação que você consiga visualizar, o porteiro visualiza, ele já aciona a empresa de segurança. Também no caso dos condomínios e até das casas de rua que tem câmeras, estão disponibilizando para a empresa terceirizada que faz essa segurança para poder fazer esse monitoramento. Enfim, tem algumas ações que a gente pode fazer, mas de novo, no sentido de mitigar, né? Uma coisa que eu tenho tomado bastante cuidado e tenho procurado orientar os nossos moradores é que, olha, vai passear com o cachorro, deixa aliança, deixa correntinha de ouro, deixa carteira, deixa celular em casa. Se tá? puder, deixa o cachorro. O cachorro não dá. Leva somente, assim, o básico. Estritamente necessário. Eu faço isso, olha, eu sou um cara que eu sou grandinho, né? Eu e o Rogério tem 1,90m, eu tenho 1,86m, a gente não é pequenininho. Eu vou no estádio, por exemplo, assistir o meu jogo de futebol, eu não levo nem carteira, eu levo uma carteirinha com cartão de crédito, grana, identidade, boto aqui no bolso da frente o celular. Eu tiro correntinho, eu tiro aliança, eu tiro tudo. Por quê? Apesar de ser um cara grande, eu também sou vulnerável à violência. Sim. O cara chegar com uma arma, eu não vou fazer absolutamente nada. Então, eu acho que também a gente tomar essas precauções, esses cuidados, né, é extremamente importante para a gente tentar minimizar o impacto. Eu acho que o nosso papel é mais orientativo, né? Lógico, a gente tem que
tomar as ações, como você falou, as questões de segurança perimetral, de vigilância, essas câmeras que são integradas já com a polícia e com a rede da empresa, isso tudo ajuda. Mas o que funciona mesmo é mudança de comportamento, que assim, todo mundo fala é um absurdo. É um absurdo. Mas ou você muda de comportamento, ou você vai estar mais vulnerável, né? Se você sai com o celular na mão, se você sai mostrando corrente de ouro, você vai ser uma vítima potencial, né? Não tem muito o que fazer. E isso do portão para fora, né? Do portão para dentro é treinamento de pessoal, treinamento recorrente de pessoal, de equipe. O porteiro, eu estava falando sobre isso esses dias. O porteiro tem que se sentir acolhido, né? Porque, por exemplo, você, Carlos, você chega no seu condomínio a pé e de repente o porteiro não te reconhece e ele pede que você se identifique. Em tese deveria haver uma identificação biométrica que é muito mais seguro, mas vamos dizer que não está funcionando. E você fica bravo com ele. Eu moro aqui há não sei quanto tempo, e começa a destratá-lo. O porteiro é o elo fraco da situação. Sim. Porque ele está empregado ali, ele tem medo de que você vá fazer um escândalo, que você fale com não sei o quê, e a pessoa, o síndico, para não querer segurar a pressão, demite em vez de parabenizá-lo pela atitude correta, né? Porque eu falo isso pro meus porteiros. Eu falo assim, se você tem dúvida, não deixe entrar. Não importa, pode ser o Papa. Eu penso igual. Não deixa entrar, porque depois que entrou, acabou, não tem mais o que fazer. Depois que a pessoa entrou no condomínio, não tem mais o que fazer. Inclusive, a gente eu recebi, não sei nem se você viu, mas chegou um e-mail à noite ontem de um morador querendo que o outro morador se retratasse, porque este morador, segundo o morador, fechou a porta na cara da babá da filha dele. E a hora que ela foi tirar satisfação, a hora que foi perguntar por quê, ele falou, eu não te conheço. Tá certo ele. Não tem retratação alguma. É isso. Entendeu? Retratação por ser cuidadoso. Agora, se o morador é grosseiro com o outro, a gente não tem nada a ver com isso. Não, é isso. Né? Não, tem isso, mas desculpa, é isso. Pode quando terminar, depois eu falo. Porque assim, teve um caso igual de um morador pegar e falar, me desculpe, senhor, mas eu tô fechando o portão porque eu não te conheço. E fechou. A moradora também fez igual, mandou uma mensagem terrível no aplicativo, dizendo que havia sido destratada pelo outro morador, enfim, que ele jamais poderia ter fechado o portão na cara dela. Eu falei, olha, o procedimento de segurança foi aplicado pelo morador e verdadeiramente eu recomendo que a senhora faça o mesmo na situação em que ele estava. Agora, com relação às grosserias proferidas por ele, que a senhora tem aí alegado e falado, eu já não tenho qualquer ingerência, porque é o comportamento dele e não é o comportamento de nenhum funcionário do condomínio. Se fosse o do funcionário, eu iria lá, reorientaria, falaria, é diferente. Agora, se o cara é grosseiro, xinga a mulher, o que eu tenho a ver com isso? E se for o contrário? A pessoa não conhece, mas por educação deixa entrar e é um bandido. Exatamente. Aí. Isso acontece, hein, gente? Não pensem vocês que não, acontece bastante, porque os caras que são especializados em fazer furtos em condomínios, eles ficam só de butuca pra ver, a pessoa tá entrando, eles sabem quem é que... O cara saiu pra passear com o cachorro, tá chegando, já chega junto. Muitas das vezes, o porteiro, se ele não tiver bem instruído, ele vai ver duas pessoas entrando, vai pensar que uma tá com a outra. Exato. O porteiro bem instruído, o que ele vai fazer? Ele vai pegar no intervalo e falar assim, antes de abrir o portão de dentro, ele vai falar, o senhor conhece? Não conheço. Então, por favor, saia da clausura para identificar. Eu creio que hoje um dos grandes instrumentos que nós temos para coibir, pelo menos, se você consegue fazer uma rede inteligente que abranja vários quarteirões, você consegue deixar o local onde está o seu condomínio mais preservado. E eu digo isso porque nós colocamos aquelas câmeras de inteligência artificial em alguns dos nossos condomínios. Existe uma grande discussão, tem aqueles que acham, do mesmo jeito que é pro bem, é pro mal, eles vão saber nossos costumes. Concordo com todos os lados, né? Mas o que mais me marcou foi uma senhora que, depois que
Foi o primeiro post que a gente pôs, né? Primeira vez que a gente colocou ali aquelas câmeras, a pessoa chegou pra mim e falou assim: estou saindo mais tranquila de casa agora. Entendeu? É uma sensação de segurança e realmente coibiu naquele pedaço. Então, e aí eu dei uma missão para os próprios moradores do condomínio. Espalhem que isso é possível, que isso é factível, que o custo não é alto. Não mesmo. Que vocês podem ter na frente dos seus prédios. Mas para mim não vai adiantar, para o meu prédio. Não, a gente está pensando no coletivo. No coletivo. Nós tivemos aí um assalto em um estabelecimento comercial perto de um dos nossos prédios comerciais, que nós ajudamos fornecendo as imagens dessas câmeras. Poderia ser as câmeras de um circuito interno, sim, mas muitas vezes as nossas câmeras não têm a qualidade das câmeras que são colocadas por essas empresas. E não são salvas no formato correto também. O que acontece, assim, para quem não sabe, né, talvez nem todo mundo que está nos assistindo sabe do que a gente está falando. Existem algumas empresas agora em São Paulo, eu acho que já tem no Rio de Janeiro também, salvo engano, que eles estão fazendo uma rede de câmeras colaborativa, né? Então, você coloca uma câmera que vai pegar a fachada do seu empreendimento e também a rua. Tem uma câmera que é voltada para a rua. Então, qual é a ideia disso? Ocorreu um crime, qualquer pessoa que esteja na rua consegue acessar aquela unidade e consegue relatar o crime. A partir desse momento, as pessoas que fazem o gerenciamento dessas imagens na empresa, elas verificam o que aconteceu e começam a procurar em todas as câmeras que eles têm o caminho que esse bandido fez para achar a melhor imagem para identificá-lo, ou onde foi deixado o carro que foi roubado, seja lá o que for. Mas assim, é realmente uma coisa colaborativa. Então, da mesma forma que os outros usam a sua imagem, você usa a dos outros também em seu benefício. Sim. É realmente colaborativo. É sobre isso que a gente está falando. E o que acontece? A polícia também faz contato direto com essas empresas e pega as imagens diretamente com as empresas. Então não fica aquela história de precisar de um ofício policial, de precisar de uma questão judicial. A empresa, eles já se conversam entre empresas, as empresas fazem o tratamento dessas imagens para não ferir a LGPD e já passam, é uma coisa mais rápida. Então, isso agiliza o processo, né? Inibe o vagabundo. Inibe, no pior cenário, é um espantalho na frente do condomínio. Exato. E outra coisa, assim, que é importante a gente salientar, nós, como o Carlos bem falou, nós conseguimos fazer ações para mitigar as questões, né? Então, assim, mas o que vale mesmo, o que importa mesmo, é o boletim de ocorrência. Uhum. Então, ocorreu um problema na rua, você tem que fazer um boletim. Mas não serve para nada. Serve. Serve porque esses dados têm que ser públicos e aí vai ter uma concentração de eventos naquela região e a gente vai ter uma ferramenta para cobrar das autoridades. Por mais que funcione mal, não sei o quê, é o que a gente tem. Aliás, desculpa, Vanessa, esse ponto que você levantou é importantíssimo. Para quem não sabe, quando você faz o boletim, hoje em dia você faz boletim de ocorrência online, gente, sentado no computador, você não precisa nem mais se deslocar à delegacia, mas é em cima dos boletins de ocorrência que são gerados que as delegacias, os batalhões da PM fazem um mapeamento das ocorrências e aumentam ou diminuem o policiamento em determinadas regiões. É em cima dos boletins, das ocorrências. Então, quando as pessoas sofrem um assalto, um furto, alguma coisa, e não reportam, aí simplesmente é como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, todo estudo de violência e plano diretor, né, para a capital, principalmente aqui em São Paulo, é baseado nos boletins. E uma coisa importante, teve um caso de um dos meus condomínios que a gente chegou a falar com o batalhão. Eles disseram, não, mas aqui não tem essas ocorrências. Eu falei, não, é ocorrência o tempo inteiro. Ué, mas aí se os moradores não fizerem o boletim de ocorrência, pra gente é um bairro seguro. Então, os dados, eles são levantados através de um censo, entre aspas, por meio dos boletins de ocorrência. Se eu não informo, tá tudo bem. É o que
acontece dentro dos condomínios. Se eu não informar um problema, o síndico ele não tem como adivinhar. Né? Não é tudo que a gente consegue vislumbrar no mesmo momento. Para a polícia é a mesma coisa. E essa questão da violência, ela aumentou muito também quando a gente fala da pandemia, porque aumentou-se consideravelmente as questões dos deliveries. E o que eu tenho sofrido na frente dos condomínios do que eu faço gestão são bandidos se passando por entregadores que ali levam os celulares, principalmente, ou até dinheiro. Porque ainda as pessoas pensam que não tem mais a saidinha de banco, né? Que acabou aquela criminalidade com saidinha de banco. Lê do engano. A gente ainda tem sofrido essas questões de moradores a pé, principalmente senhores de idade a pé, saindo de bancos e são abordados na hora de entrar no condomínio, armados, inclusive, né? Então, essas questões, elas estão aumentando consideravelmente. Os entregadores, quando o condomínio não tem passa volume, tem morador que sai para fora da edificação, ainda coloca em risco o condomínio e as pessoas que estão entrando junto. Deixa a porta aberta, né? Deixa o porta aberto, o portão aberto. Então, é uma questão de muita atenção, né? Bandido vai pela oportunidade. Sim. Né? Eles são oportunistas. A grande maioria é assalto de oportunidade. O cara tá passando e encontrou ali. Pra que eles vão no mais difícil? Eles vão sempre no mais fácil, E eles voltam. Quando eles percebem que... Aí eles falam, ali é fácil. Ali é fácil. Não sei porque agora você comentou isso, me veio na cabeça. Acho que isso aconteceu uns 3, 4 meses atrás. Eu estava vindo na Avenida Washington Luiz e já era assim umas 7 horas da noite, tinha saído do último condomínio. E aí tem um trecho na Washington Luiz que ele é bem deserto. E a menina, ela estava próximo da esquina, de celular, sendo que tinha um ponto de ônibus a tipo 20 metros, 30 metros, e com bastante gente, né? Gente, eu passei e falei assim, meu Deus do céu, essa menina é a oportunidade perfeita. O cara encosta ali de moto, quase ela tá você sozinha. foi lá pegar o celular dela, não, né? Juro por Deus, eu sabe quando te dá o estalo? Eu parei, não tinha carro nenhum vindo, porque o farol estava fechado atrás. Eu dei uma ré, ela ficou até assustada e falou assim, moça, desculpa te incomodar, mas não fica aí não. Não fica aí não com o celular, fica ali no ponto que você está um pouquinho mais protegida, tá? Desculpa. Ela não entendeu muito bem, mas assim, me deu assim uma sensação, eu falei assim, essa menina vai ser assaltada. Carlos da empresa Anjos da Guarda. Não, mas é verdade, gente, conscientização. Isso eu aprendi, sabe com quem? Com a minha esposa. Minha esposa, ela já deu carona para uma senhora, eu moro próximo ali do Jardim Marajoara. E o Jardim Marajoara é um bairro muito arborizado com muitas casas. É verdade. Tá? Quando você entra por dentro do bairro, tá? Você tem várias ruas. Minha esposa, à noite, passando ali, uma senhora carregando assim, umas sacolas bem pesadas, ela sentiu que ela tinha que, de alguma forma, tentar ajudar. Ela pegou, e essa senhora estava indo em direção ao bairro Jardim Marajoara, para quem não conhece, está aqui a Avenida Washington Luiz, aqui está a Avenida Interlagos, ele fica mais ou menos nesse trecho. Ela fez questão de parar, oferecer carona. A senhora precisa de uma carona? Eu estou indo para a Avenida Washington Luiz. Ai, minha filha, muito obrigada, eu vou pegar ônibus. Assim, pode entrar. Ela falou assim, ela sentiu necessidade de oferecer a carona para aquela senhora, porque ela estava com a sensação de que alguma coisa podia acontecer ruim com aquela senhora. Então, você vê, ali eu não fiz nada, eu não ofereci carona, não fiz nada, eu só falei para ela, olha, não fica aí sozinha não, vai pro povo, fica ali no ponto de ônibus, sabe? É aquelas coisas que, sei lá, não tenho como explicar o porquê que você sentiu vontade de fazer isso. Intuição, é puramente isso. Mas esse é o ponto que eu falei da mudança de atitude, de comportamento, porque não deveria ter problema nenhum você andar com seus bens ou com seu celular, seja lá o que for. No entanto, você não pode. Vou dar mais um exemplo. Eu parei de colocar, eu não tenho mais meu cartão de crédito no meu celular. É extremamente confortável? Mas eu não ando mais com cartão de crédito no celular. Por quê? Porque a gente sabe que esses caras, hoje em dia, o que eles buscam é o quê? Celular. E se tiver o cartão de crédito inserido, então beleza. Aí faz a festa. O queijo. É isso. Você sabe que, só para terminar, depois se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mas nesse ponto tem um... Eu tava falando para Priscila. Tem um banco... Para você. Tem um banco, agora, que você cadastra e o seu cartão, o seu Pix, seja lá... O seu Pix, na verdade, nesse caso. Ele só funciona quando você tá naquele IP. Então,
Você cadastra o IP do Wi-Fi da sua casa e você só consegue fazer o Pix da sua casa. Olha que interessante. Se você está na rua, você coloca um limite lá, você coloca R$200, vamos supor. Ele só faz R$200. Se você quiser fazer mais, você tem que voltar para casa e fazer de casa. É bem legal isso. É uma ferramenta bem legal. Você vê, a tecnologia está nos ajudando a tentar minimizar o impacto da violência. É impressionante, né? Gente, está acabando o nosso tempo. Foi um assunto bastante interessante, bastante complexo, né? Vocês conseguem procurar essa questão dessas câmeras colaborativas. Se vocês colocarem lá vigilância colaborativa, vocês conseguem achar na internet. Não vamos fazer propaganda aqui das empresas. Tem umas 3 que eu conheço em São Paulo e é uma solução bem legal. Procura a gente no Spotify, nós estamos por lá também com imagens, mais uma alternativa para vocês nos assistirem e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.